Embora a gente tenha visto ao longo de algumas aulas, eu mostrei alguns operadores, mas eu não parei para especificar exatamente esses operadores. Por exemplo, eu vou criar uma regra, digamos assim, media only screen and max device, colocar aqui, tanto faz aqui o que eu vou falar. Lá, vou colocar aqui 480 pixels and not color. E eu ainda vou fazer aqui outra coisa, not screen. Ok. Joia. Bom, deixa eu explicar tudo que eu fiz aqui, tá? Eu tenho aqui basicamente os 4 operadores que a gente tem quando a gente está trabalhando com Media Carry. Eu tenho only, que quer dizer somente, ou seja, essa regra vale se for somente dispositivos de tela. Se não for um dispositivo de tela, como um TTY, como um print, que seria uma impressora, como TV, essa regra não vale, tá? Estou dizendo só e somente só dispositivos de tela, com dispositivos de display. Eu estou usando um segundo operador que é o AND, que é o I. Eu não sei se você lembra lá das aulas de lógica. O I é quando uma e a outra tem que atender. Qual é a diferença do I para o OR, operadores lógicos? E as duas situações, ou 3 ou 4, tem que ser verdadeiras para poder ser validado. Ou uma ou outra. Por exemplo, x igual a y, ou x igual a 5. E y igual a 10 para ser verdadeiro. Então, se x for igual a 5 e y for igual a 11, não vai. Se x for 6 e y 10, não vai. Tem que ser x e y, ou seja, um e o outro. Quando eu digo ou, o próprio nome, o próprio operador já diz. Ou um ou outro. Ou x é igual a 5 ou y é igual a 10. Qualquer um dos dois vai ser verdadeiro. Não necessariamente os dois. Se for os dois, também. Tá? Só para revisar lá as aulas dos operadores lógicos. Então aqui eu tenho somente, aqui eu tenho o I, ou seja, tem que ser somente dispositivo de tela, e também a largura máxima tem que ser de 480 pixels e não ser colorido, que é quase impossível, não é? Que aqui eu estou usando o AND e o NOT. O NOT é não, ou seja, não é o contrário. Se eu deixo aqui e display colorido, joia. Se eu coloco not, não é colorido, ou seja, preto e branco. Se eu coloco ao invés de only screen, eu coloco not screen, é que não é tela. Aí você deve estar se perguntando, ok, Adriano, eu já vi o screen, ou melhor, eu já vi o only, eu já vi o and, e eu já vi o not. Onde é que está o or? Que seria o ou, né? Or, seria o ou em inglês. Pois é, ele não tem necessariamente o or. Tá? Que eu acho que seria bem mais prático, para falar a verdade, bem mais fácil de entender. Mas ele tem o vírgula. Quando você coloca o vírgula, quer dizer ou essa regra ou essa. Ok? Então assim você pode usar os operadores e criar regras incríveis, complexas e literalmente dominar toda a adaptação, toda a proporcionalidade do design responsivo. Bacana?